Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, na figura do presidente da comissão, deputado Sanderson. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Obrigado pela gentileza com que foi aqui recebido. E, agradecendo ao convite dessa comissão, eu gostaria de dizer que esse espaço é um espaço de muita relevância para que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nessa sua nova configuração, possa debater temas que são essenciais para o Brasil e temas que, acredito eu, que fazem com que aquilo que está sendo desenvolvido no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tenha uma profunda conexão com o objeto central dessa comissão, que é a questão da segurança pública. Há muitos temas de interesse comuns ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e a essa comissão. Primeira coisa, eu acho que nós devemos combater a ideia de que segurança pública e direitos humanos são coisas contraditórias. Não são coisas contraditórias. Segurança pública e direitos humanos devem andar em profunda conexão, e não apenas por uma questão filosófica, e não apenas porque eu acho que esse é o caminho a ser seguido. É porque assim determina a Constituição Federal, assim determinam os tratados internacionais sobre o tema, assim determina toda uma tradição de pensamento jurídico e político que aproxima as noções de segurança com respeito aos direitos humanos. E nesse sentido, quero dizer que as divergências que possa haver em torno das direções para as quais e pelas quais queremos caminhar não deve e não pode nos afastar dessa ideia força, que é a ideia de que segurança pública e direitos humanos devem, por força da lei, caminhar juntas. É por esse motivo que, além de me pronunciar sobre aquilo que os requerimentos trazem em específico, eu também gostaria de dizer aquilo que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vem promovendo nesses 100 dias que até agora o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pôde se manifestar e pôde se realizar. Nós estamos investindo muito fortemente num programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Estamos também em conexão com outros ministérios, buscando estabelecer programas para combater a violência contra todas as pessoas, mas especialmente as pessoas que mais são atingidas pela violência, e não falo só a violência do Estado, mas a violência cotidiana, que são as minorias. A proteção das crianças é algo muito importante, muito relevante, e que está, mais do que se pode imaginar, vinculado ao problema da segurança pública. Devemos proteger as crianças, fundamentalmente. Indígenas, políticas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e também pensar na conexão que existe entre direitos humanos e economia, que é um tema muito importante para todos nós. O desenvolvimento econômico é fundamental para que nós possamos fazer com que os direitos humanos se tornem uma política concreta. Em relação especificamente ao convite, eu quero aqui manifestar de maneira muito sincera a minha alegria em saber que os deputados e deputadas dessa comissão estão olhando para o problema grave da população carcerária no Brasil. Eu fico muito feliz em saber que essa questão é uma questão que merece a atenção do Parlamento. Fico muito feliz em saber que essa questão é uma questão que, a partir de agora, vai envolver toda a sociedade brasileira e vai envolver o Congresso Nacional, para que nós possamos conter essa fábrica de produção de criminalidade, possamos conter, as torturas, as situações de sevícia, os maus tratos, que são recorrentes e históricos no sistema penitenciário brasileiro.
Então, acho que é muito importante que tenhamos essa oportunidade de falar a respeito disso, de tratar desse problema e de juntos chegarmos a uma solução para esse problema. Quero também, aproveitando a oportunidade, quero falar também de algo que eu acho que também tem relevância especial em relação a um dos requerimentos, ou melhor, a dois dos requerimentos, é o objeto dos requerimentos, que é justamente a situação penitenciária no Brasil, e que se inscreve também nas medidas que nós estamos adotando junto ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nós estamos reestruturando algo que foi destruído anteriormente, que é o Comitê e o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que é fundamental e essencial para que nós possamos colocar o sistema carcerário brasileiro no campo da legalidade democrática, que é sustentada pelo que diz a Constituição Federal Brasileira e que o Supremo Tribunal Federal recentemente nos lembrou quando falou do estado de coisas inconstitucional, quando se referiu ao problema carcerário brasileiro. Eu quero também lembrar que o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que eu quero lembrar que é um órgão independente, apesar de pertencer à estrutura do Ministério, ele tem autonomia, ou seja, o ministro não pode interferir no funcionamento do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, exatamente para garantir que não haja interferências políticas. Nós fizemos questão de reestruturar o mecanismo, devolvendo ao mecanismo a sua capacidade funcional e a sua capacidade orçamentária, que ainda está longe de ser aquilo que nós queremos que seja, mas que agora tem condição de funcionar. Lembro também, senhoras e senhores, que o mecanismo ele foi totalmente desestruturado, os peritos foram exonerados e eles só conseguiram se manter por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas agora, nesses 3 meses, eu tenho muito orgulho de dizer que o mecanismo ele volta a funcionar e que ele tem atuado de maneira bastante consentânea com aquilo que a Constituição e que as leis, repito, determinam que seja feito. Quero também, me referindo aos acontecimentos do dia 8 de janeiro, quero dizer que o Ministério, ele, assim que provocado, assim que acionado, o Ministério ele designou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para que fizesse o acompanhamento, juntamente com o Ministério da Justiça, da situação das pessoas que foram presas e acusadas de tentativa de desestabilização da República e da democracia brasileira. A ouvidoria acompanhou os casos, ainda acompanha os casos, juntamente com outros órgãos, quero dizer, com o Ministério Público Federal, juntamente com a Defensoria Pública da União, órgãos de Estado com os quais nos reunimos no mesmo dia em que os eventos eles tiveram a sua forma mais aguda. Eu estou falando das prisões, com as prisões foram desencadeadas no mesmo dia. Nós, assim que acionados, fomos, portanto, nos reunir com essas entidades, com esses órgãos de Estado, e recebemos as informações e acompanhamos tudo junto com o Ministério da Justiça, sem prejuízo também das missões que foram enviadas até o complexo carcerário, onde as pessoas estão detidas. Segundo, sobre o segundo ponto do requerimento, sobre a questão da descriminalização das drogas. Eu acho que isso aí tem que ser devolvido a um contexto específico. Primeiro que o debate sobre as formas mais eficientes de se combater o tráfico de drogas e de lidar também com o uso de drogas, ele é um tema controverso que divide, inclusive, pessoas que estão no mesmo campo político-ideológico. É um tema que merece debate, é um tema que merece toda a nossa atenção, dada a gravidade do problema, em termos de segurança pública, em termos de saúde pública. E, nesse sentido, no contexto de uma entrevista, que se as senhoras e os senhores forem ler a entrevista, uma entrevista, e tem um vídeo também, uma entrevista dada à BBC Brasil, dentre inúmeras outras perguntas, em que tratei de diversos temas, me foi perguntado sobre
sobre uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e que trata do tema da inconstitucionalidade, salvo engano, do artigo 28 da Lei Antidrogas. Quando perguntado, eu disse exatamente isso. Não há nenhuma ação por parte do governo para incidir sobre o andamento desta ação. Não há nenhum direcionamento do governo em relação a esse tema, mas eu tenho uma opinião, que é uma opinião minha, pessoal, e que está baseada em ampla literatura sobre o tema e em experiências internacionais acerca da descriminalização das drogas. E eu quero também, desde já, desfazer uma grande confusão que existe. Eu vi em alguns pronunciamentos as pessoas confundindo legalização, liberação com descriminalização. Senhoras e senhores, se quer a água, remédio ou qualquer substância, ela pode ser colocada à disposição do público sem que haja regulação. O que eu disse foi: a questão das drogas é fundamentalmente um problema do uso das drogas, é fundamentalmente um problema de saúde pública e não um problema de natureza criminal. Foi isso que eu disse. Eu não falei de liberação, eu não falei em hora nenhuma na entrevista que era desnecessário que houvesse qualquer tipo de política específica ou de regulação jurídica sobre essa questão. O que eu falei na entrevista, está muito bem colocado, é que descriminalização das drogas não é o contrário de regulação, de colocação em fluxos econômicos e de um debate político, jurídico e no campo da saúde pública que deve ser feito, a exemplo do que é feito em outros países, que serve, inclusive, de exemplo para muitas pessoas que aqui estão. E que tratam a questão das drogas de outra forma. Outra coisa sobre a qual falei é a questão da guerra às drogas. Se as senhoras e os senhores quiserem saber acerca do que eu sou contra e do que eu sou a favor, eu posso fazer uma lista das coisas que sou contra e das coisas que sou a favor aqui. Do que eu sou contra? Ou melhor, começar pelo que eu sou a favor, acho que é mais importante. Eu sou a favor do combate implacável, nos termos da lei, ao crime organizado, a pessoas que tentam destabilizar a democracia, golpes de Estado. Isso eu sou contra de maneira... Eu sou a favor ao combate implacável a esse tipo de coisa. Considero que não seguir os termos da lei e tentativas de golpe de Estado são violações de direitos humanos, ou abrem espaço para que isso aconteça. Do que sou a favor também? Eu sou a favor da repressão qualificada, inteligente, de práticas criminosas, inclusive do tráfico de drogas. E de armas. É importante que se diga. Eu sou a favor de um sistema de segurança pública que seja inteligente, efetivo e que, de fato, proteja as famílias brasileiras. Eu sou a favor, senhoras e senhores, de que nenhuma família tenha um filho perdido para as drogas ou para a chamada guerra às drogas. Eu recebi já muitas mães no meu gabinete, senhoras e senhores. Mães, inclusive, com a camisa dos filhos, manchadas de sangue. Filhos que iam à escola. Senhoras e senhores devem saber esse número. A maioria das incursões que ocorrem nas favelas, nas periferias, são próximas a escolas, postos de saúde. É isso que de fato tem acontecido. Eu quero dizer também que do que eu sou a favor é de cuidar das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, das crianças e adolescentes, e que essas crianças não vão desaparecer simplesmente porque a gente se recusa a pensar nelas. Agora eu posso falar do que eu sou contra também. Eu sou contra, e eu falo de maneira muito firme,
de prender usuários, que geralmente são pessoas pobres, geralmente os que são presos. Os que são presos. Pessoas pobres, pessoas negras, que continuam a oferecer, né? A gente continua criando cada vez mais possibilidades de oferecer mão de obra para o tráfico de drogas, nessa nossa indefinição, nessa zona cinzenta sobre aquilo que significa tráfico e uso, levando a uma série de decisões judiciais que tem inclusive tomado lugar desse parlamento na regulação, da definição sobre isso. Eu sou contra, como eu já disse, ver uma mãe de favela que tem o seu filho adoecido pelo uso indevido de drogas, e pela maneira com que nós tratamos isso, essa pessoa carrega um estigma para todo sempre, né? Para o resto da vida, porque nós não encaramos essa questão como problema de saúde pública, fundamentalmente. Eu quero dizer que eu também sou contra desperdício de tempo, de dinheiro e, sobretudo, desperdício de vidas. Pequenos flagrantes, pequenas quantidades, né? Pessoas em situação de rua, pessoas com sofrimento mental, pessoas adoecidas. Eu sou contra crianças que morrem com um tiro na cabeça, senhoras e senhores, em confrontos que não vão resultar em maior segurança. Eu sou contra a inexistência de um protocolo para que as incursões policiais se deem primordialmente pensando na segurança, na vida, na liberdade das pessoas que têm seus domicílios invadidos, que têm sua vida destruída. Então, eu quero repetir aqui, a perspectiva do que eu chamei de descriminalização é uma perspectiva, repito, que vem de uma posição pessoal, numa entrevista, num pedaço de uma entrevista, em que eu fui perguntado sobre uma posição de professor, uma posição de advogado, que sou advogado há mais de 20 anos, a respeito desta questão relacionada às drogas, e que eu já disse, é uma posição que está em linha com muitas outras pessoas que pensam o problema, inclusive pessoas ligadas à área de segurança pública, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Quero dizer que eu respeito a opinião dos senhores, posso discordar da opinião dos senhores, mas quero dizer que a posição que externei, que, repito, não é uma posição que parte de uma política específica do Estado brasileiro, mas que é uma posição que reflete aquilo que eu acredito, que é uma política que cuide da vida das pessoas e que trate dessa questão em termos de saúde pública. Sobre esse tema também, o que eu acho que é importante dizer, não sei se a senhora e o senhor já têm ideia a respeito disso, mas um dos programas que o Ministério dos Direitos Humanos tem dentro da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente é um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Acho que isso é importante dizer isso. Essas crianças, na maioria das vezes, são ameaçadas de morte, têm que submeter ao programa, justamente porque elas são ameaçadas por quem? Pelo tráfico. Olha só, pelo tráfico de drogas. A melhor forma, então, da gente proteger essas crianças é justamente não permitir que essas pessoas sejam recrutadas pelo tráfico de drogas. Tratar as crianças como crianças, com escola, com saúde, com educação. Tratar a questão do uso das drogas nos termos da saúde pública. Combater o tráfico de drogas com uma polícia democrática, cidadã. E é isso que eu defendo. E é isso que está em jogo aqui, senhoras e senhores. Então, nesse sentido, eu quero dizer que estou à disposição para que nós possamos debater o tema. Quero agradecer a oportunidade, ao convite e a presença de cada um e cada uma das senhoras e dos senhores aqui presentes. Muito obrigado. Responder ao deputado, fazer alguns comentários sobre alguns pontos que ele colocou aqui, que eu acho que são importantes. Lógico.
Primeiro, o deputado fala a respeito de como minhas posições pessoais elas podem ser contestadas. É isso que se faz numa democracia. É óbvio que podem ser contestadas minhas opiniões pessoais. Desde que fique muito evidente o que são minhas opiniões pessoais e o que são diretrizes de governo. As minhas opiniões pessoais nem sempre elas se tornam diretrizes de governo, e ainda bem que assim seja. Porque numa democracia o que nós fazemos é construir isso em torno de um diálogo. Aliás, numa democracia, nem as opiniões pessoais de um presidente elas se tornam diretrizes de governo, porque tem uma coisa que chama Constituição Federal e legislação, e que necessariamente faz com que as questões pessoais elas não possam se tornar diretrizes de governo. Aliás, isso é uma coisa que se estuda desde o século XVIII, né? Então, acho que é importante saber a respeito disso. Outra questão importante é em relação à ideia de que, eu não sei se eu entendi muito bem, mas que a contestação da constitucionalidade do artigo 28 da Constituição Federal ela seria uma ofensa à separação de poderes. O senhor fala do governo Lula, enfim, eu não sei se eu entendi muito bem, mas, de qualquer maneira, eu quero só esclarecer uma coisa. Controle de constitucionalidade está previsto na Constituição. Ou seja, a possibilidade de contestar a constitucionalidade dos atos normativos é uma previsão constitucional. E é o Supremo Tribunal Federal, na verdade, não só o Supremo, mas em termos de controle, nosso controle é concentrado e difuso, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Judiciário, de uma maneira geral, que pode definir sobre o controle da constitucionalidade das leis e tratados internacionais. Portanto, não se trata de separação de poderes, mas se trata do exercício da competência que cabe a cada um dos poderes. Eu fiz um comentário, como eu já disse, sobre uma ação judicial que tramita no Supremo Tribunal Federal. Agora, se o parlamento acha que, eventualmente, está havendo uma invasão, eu acho que essa é uma questão que deve ser resolvida entre as instituições. Mas eu comentei uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e que segue aquilo que se conhece, pelo menos desde o século XVIII, que chama controle de constitucionalidade, né? Bom, por acaso, deputado, eu sou de São Paulo, né? Não sei se o senhor sabe disso. Conheço muito bem aquela região do centro de São Paulo, chamada Cracolândia. E eu diria o seguinte, a Cracolândia, nós sabemos que se espalhou, né? Mas a Cracolândia ficava num lugar de São Paulo. A Cracolândia acabou de se espalhada, né? Para São Paulo, para o centro inteiro de São Paulo, né? E esse é o resultado de políticas que algumas pessoas defendem, né? Ou seja, a política de derrubar, por exemplo, hotéis e casas na cabeça das pessoas. Isso resultou, né, as ações ostensivas de violência, que não levavam em consideração as questões de saúde pública, resultaram não na resolução do problema, no espalhamento do problema. Se o senhor quer falar sobre experiências internacionais, existe, em outros lugares do mundo, existiram experiências também em que havia um uso concentrado de drogas em lugares específicos. Isso aconteceu na Holanda, aconteceu na Áustria, aconteceu em Nova York, que é uma experiência também mais controversa, enfim, tem uma série de estudos sobre isso. E, pelo que me consta, pelo que a literatura mostra, os estudos mostram nesse sentido, todos os lugares em que, na Alemanha, lugares em que havia um uso de drogas em céu aberto, em Portugal também, enfim, isso foi resolvido com uma mistura inteligente de políticas repressivas contra o tráfico, mas, ao mesmo tempo, também cuidando dos usuários, das questões relacionadas à saúde pública. Não houve nenhum lugar do mundo em que esse problema tenha se colocado, em que as soluções que historicamente são dadas ao problema aqui no Brasil. E eu quero lembrar o seguinte, né? As políticas que são colocadas no Brasil acerca da questão são políticas de repressão, políticas que não levam em conta a dimensão do problema como saúde pública. Então, é uma falácia dizer que nós estamos como estamos por conta de políticas que não são mais duras, porque é só a dureza que tem imperado, né? É só a criminalização que tem imperado. E nós estamos aqui, né? E aí podemos olhar os estudos, olhar as experiências e verificar como isso ocorre ou não. Agora, o senhor fala que não existe
A gente pode perguntar para qualquer médico tal, e vão dizer que as drogas deterioram a saúde. É óbvio que as drogas deterioram a saúde, inclusive o álcool, né? Assim, acho que é importante que se fale disso. Os médicos, eles não recomendam que a gente beba muito também. Isso é muito ruim. E eu posso dizer isso tranquilamente, falei isso numa entrevista. Eu fui tomar a primeira taça de vinho já quando era advogado, né? Quando era advogado. E não só porque não tinha dinheiro para comprar vinho, mas também porque dentro da minha casa era assim que as coisas funcionavam. E nesse sentido, a gente pode pensar um mundo sem drogas, a gente também pode pensar um mundo de amor, um mundo sem armas, um mundo sem violência. Né? Então, ou seja, o problema das drogas existe, nós temos que lidar com eles com esse problema no campo da realidade. Né? Enfim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, por respeito à sua citação e à sua inteligência, eu acho que é importante, o senhor citou o filósofo francês Michel Foucault, né? É importante porque Michel Foucault ele realiza um dos primeiros estudos sobre prisão e encarceramento, né, revisando uma ampla literatura sobre isso. E uma das conclusões que ele chega, e ele era um historiador, né, de mão cheia, um psicanalista, filósofo, e eu sou um homem que respeito a ciência, a filosofia, é assim que eu ajo. Eu acho que o mundo tem que caminhar nesse sentido. Ele chega à seguinte conclusão: se sabe, palavras que estão no livro, sabe-se que a prisão não funciona para aquilo que se diz que ela deve funcionar desde os seus primeiros anos de instalação, desde 1820. Então, Foucault era um homem estudioso, um homem que fazia estudos de campo, né? Enfim, era um homem da ciência. Então, é sempre bom, além da experiência prática, pessoal, que nos dá uma dimensão fenomênica da vida, é importante também que nós possamos recorrer àqueles que estudaram muito antes de nós e que são responsáveis por questões muito interessantes e que todos nós devemos aprender, né? Então, acho importante citar Foucault aqui. É importante ter experiência prática, mas é importante estudar Foucault também, deputado, bem importante. E outros também. Você citou uma série de estudos aí, e falou a respeito da ineficácia, né, das políticas, acho que foi isso, a ineficácia das políticas de descriminalização. Eu diria o seguinte, eu apresentaria também ao senhor uma série de estudos que vão absolutamente na direção contrária do que o senhor está falando. Falar da absoluta ineficiência da política de drogas que é levada a cabo no Brasil, a chamada guerra às drogas, né? Olha só, nem nos Estados Unidos se acredita nisso. Aí eu vou dizer muito sinceramente, o senhor falou da sua experiência pessoal, eu também posso falar da minha experiência pessoal, porque eu morei em Nova York. E eu sei que a política de drogas, eu falei, tem muita gente que gosta dos Estados Unidos, enfim, gosta da política que lá é implementada, gosta da forma com que eles tratam as coisas lá, enfim. E se for para pegar esse exemplo, eu quero dizer, para a tristeza de muitas pessoas, que nos Estados Unidos o porte de maconha, de drogas, não é criminalizado, em Nova York. Né? Enfim, pois é. Então, assim, para a tristeza de muita gente que gosta de algumas coisas dos Estados Unidos, talvez isso não caia bem, mas é assim que as coisas são, é assim que a realidade se apresenta. O senhor perguntou, o senhor falou a respeito, né, o senhor falou, mencionou aqui, falou a respeito mais uma vez, do artigo 28 da Constituição. Eu quero dizer que isso não é absurdo, porque a própria legislação brasileira já prevê uma série de hipóteses em que o uso de drogas ele não é tratado como um aspecto da criminalidade. E, por fim, o senhor pergunta sobre se eu não enxergo que há uma relação entre o aumento da criminalidade e a descriminalização. Com toda sinceridade, não estou vendo isso, porque, na verdade, como eu falo, as experiências dos outros países não têm demonstrado isso, e nós não temos uma política de descriminalização.
Quando nós tivermos uma política de descriminalização, nós vamos ver se de fato isso está acontecendo. Isso não está acontecendo. Em relação às suas ilações a respeito da relação entre o Partido dos Trabalhadores e o crime organizado, eu vou me furtar a responder isso, porque isso é de uma disfarçatez, e é tão fora de propósito para o que a gente se propõe a vir aqui, que eu nem vou responder essa questão, porque considero que isso não é uma questão, mas é uma provocação que não está à altura do Parlamento brasileiro. Fica à vontade. Não, a única coisa que eu vou dizer ao deputado, o deputado Paulo Bilinski, é que ele me dê acesso a esses estudos. Eu gostaria de tê-los, esses estudos, para verificar como eles... Não, se é dado, ele vem de algum estudo. Não existe dado que não venha de um estudo. Não existe isso. Isso é uma questão científica, deputado. Então, se é dado, ele foi produzido com método científico e com estudo. Então, eu gostaria de ver esse estudo. Dada a constatação da realidade, ministro. É isso. Obrigado, presidente. Obrigado. Deputado, pela pergunta. Eu gostaria de iniciar, em primeiro lugar, falando aqui do meu respeito e da minha admiração pelo ministro Flávio Dino. Acho que é importante dizer isso. O ministro Flávio Dino tem sido um grande companheiro, um grande parceiro na construção de um governo democrático, um governo que cuida das pessoas que mais precisam. Então, meus cumprimentos ao ministro Flávio Dino. Deputado, vamos começar pela questão que eu acho que das questões que o senhor me coloca é a mais rápida de responder, embora eu pretenda ser bastante objetivo diante das questões, dos questionamentos que o senhor me coloca. O primeiro deles é em relação à ideia de apologia ao crime. O senhor, como é um homem experiente, sabe muito bem que apologia ao crime seria a incitação das pessoas a cometerem atos que são criminosos. Um debate sobre política criminal, que é um debate sobre direitos humanos, um debate sobre descriminalização, se nós consideramos que isso é apologia ao crime, seria uma inovação de caráter mundial, porque eu nunca soube, em lugar nenhum do mundo, que um debate de política criminal que envolve a ideia de descriminalização das drogas seja tratado como apologia ao crime. Então, isso seria uma inovação, e mais que uma inovação, seria, não falo do senhor, né? Acho que o senhor faz uma fala política nesse caso, que do ponto de vista técnico-jurídico isso não faz o menor sentido. A não ser que eu virasse e falasse para as pessoas assim, por favor, passe a usar drogas. E acho que não foi isso que eu fiz. Aliás, é importante dizer que, nesse caso, nos dois motivos de requerimento, o que eu mais vi foram fake news envolvendo isso, né? Mentiras mesmo. E talvez o senhor, ao dizer que faça apologia ao crime, tenha, de alguma maneira, lido em algum lugar alguma coisa que não corresponde à verdade daquilo que eu disse. O que eu disse foi dentro de um debate sobre política criminal, quero ressaltar que sou professor de Direito há mais de 20 anos, então, em nome de algo que também é muito caro à Constituição Federal, que é da liberdade de expressão, feita dentro dos limites da minha responsabilidade, dentro do limite daquilo que meu cargo impõe, eu coloquei aqui uma posição de alguém que quer debater direitos humanos e outra. Não existe possibilidade de debater política de direitos humanos sem um debate teórico profundo. Acho que é importante a gente saber disso, viu? O deputado que aqui estava citou Foucault, podemos citar outros autores. Acho que é importante citar esses autores porque eles nos conduzem a uma expansão do nosso pensamento, da nossa compreensão sobre o mundo. Então, eu quero dizer ao senhor que relacionar um debate sobre descriminalização e não liberação, como o senhor disse no começo, de drogas, a apologia ao crime, é algo que não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico. Isso não está em nenhum manual de direito, pelo menos os sérios, que foram aqueles que eu li enquanto aluno e como professor. Em relação àquilo que o senhor diz sobre a minha omissão, em relação ao 8 de janeiro, eu quero dizer que eu, enquanto ministro, por imposição, por determinação do presidente Lula, devo eu olhar para todos os tipos de violação dos direitos humanos
e tentar envidar todos os meus esforços para dar conta de algo que é sistemático no Brasil, violação de direitos humanos. E, nesse sentido, eu quero dar ao senhor o número de um procedimento que foi instaurado dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que é o procedimento 135-203-953/2023, dígito 05. Nesse procedimento, nós comunicamos todos os órgãos competentes para que fossem verificar a situação que nos foram relatadas em relação a esse caso. Acionamos o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do Ministério Público do Distrito Federal, por 2 vezes. Ouvidoria Nacional da Secretaria de Políticas Penais, Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Em relação ao que o senhor disse sobre a legalidade das prisões, é por isso que nós precisamos prestigiar sempre os mecanismos de controle do Poder Judiciário. É isso. Nesse sentido, havendo ilegalidade nas prisões, é fundamental, portanto, que haja uma ação do Poder Judiciário para corrigir esse tipo de ilegalidade. Nós estamos observando isso em contato permanente com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal, que num relatório inicial não constatou esse tipo de violação que o senhor relata. Mas eu quero dizer que nós estamos atentos. Qualquer tipo de violação de direitos humanos, qualquer prisão ilegal, eu peço ao senhor que, por favor, entre em contato com o Ministério dos Direitos Humanos para que nós possamos encaminhar os órgãos competentes para que as providências sejam tomadas. Inclusive, quero dizer ao senhor que a nossa competência, inclusive, é internacional. Tá? Havendo qualquer tipo de violação de direitos humanos, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem a competência e tem o dever de dar comunicação desse tipo de violação até os organismos internacionais. É isso. Muito obrigado. Obrigado, deputado, ministro. Não, só deixar o deputado mais bem informado de 2 coisas. A primeira delas é que a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e o Ouvidor Nacional esteve lá sim. Então, não é verdade que o Ministério não esteve. Segunda coisa que eu acho que é muito importante, eu vou ler aos senhores e às senhoras o que eu falei exatamente na entrevista, para que não tenha nenhuma dúvida, e eu quero saber onde está isso que o deputado disse, que eu defendi que as pessoas usassem drogas ou coisas do gênero. E eu confio plenamente na capacidade da população brasileira, mesmo aqueles que não tiveram o direito de acessar a escola, de compreender esse tipo de coisa. Acredito plenamente no Brasil e nos brasileiros. Disse o seguinte, abro aspas, eu, particularmente, sou favorável a que essa ação seja julgada e que essa questão seja resolvida. Falava da ação. Mais adiante, eu disse o seguinte, nós temos que pensar seriamente nisso, na política de drogas, com responsabilidade, com cuidado. Mas eu acho que a guerra às drogas, a forma com que se combate essa questão, causa um prejuízo irreparável à sociedade brasileira. Não há nenhum tipo de apologia ao crime. Qualquer coisa diferente disso é algo absolutamente fora de uma discussão racional que nós possamos ter aqui. Presidente. Deputado Carlos Velas, muito obrigado pela pergunta, obrigado pela presença aqui hoje, muito importante. Ainda mais no alto da sua experiência como ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Então, sabe muito bem do que a gente está falando quando colocamos em pauta certos temas que são temas que precisam ser discutidos pelo Brasil, pelo Parlamento brasileiro, pela sociedade brasileira em geral. Alguns comentários e declarações que já dei durante os eventos do 8 de janeiro. Eu, como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, preciso dizer em alto e bom som, todo golpista é invariavelmente um violador de direitos humanos. Toda pessoa que pensa e que avança contra instituições democráticas e contra instituições republicanas tem que fazer isso invariavelmente, suprimindo, espezinhando, violando direitos humanos. Então é fundamental que, em nome dos direitos humanos, nós tratemos nos rigores da lei, da Constituição e do respeito aos tratados internacionais aqueles que tentaram e tentam desestabilizar
à sociedade brasileira e às instituições do Brasil. É em nome dos direitos humanos. E é importante dizer também que o que nós consideramos como sendo aspectos, características fundamentais de toda qualquer política de direitos humanos. Conforme direitos humanos, estamos falando de políticas de combate à fome, políticas de saúde, de assistência social. Nós estamos falando do cuidado que se deve ter com as pessoas em situação de rua. É importante que esse parlamento saiba que uma das competências do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania é cuidar também das pessoas em situação de rua, a criança em situação de rua, a pessoas com problemas de saúde, com problemas também em relação ao uso de drogas, e que precisam do amparo do Estado brasileiro, que precisam de proteção e de segurança por parte do Estado brasileiro. É por isso, deputado, respondendo a sua pergunta especificamente em relação ao mecanismo, quero dizer que o mecanismo, quando nós o encontramos, ele estava numa situação periclitante, uma situação miserável, porque ele havia sido objeto de uma tentativa de desmonte no período anterior. O mecanismo ele só foi restabelecido por conta de uma decisão, como eu já disse, do Supremo Tribunal Federal, uma DPF, a DPF número 607, que foi julgada em março de 2022, que restabeleceu o mecanismo como um dos elementos fundamentais da política de direitos humanos no país. Senhoras e senhores, nós ainda vivemos sob o signo da tortura. Nós ainda vivemos sob o signo da violência por parte do Estado. E é importante que se diga isso. E quando se diz que os direitos humanos eles se dirigem apenas a uma parte da população, aqueles que estão me vendo agora, a população brasileira, homens e mulheres, pais e mães, preocupados e preocupados com a sua segurança pessoal, sabem do seguinte: a defesa dos direitos humanos de toda e qualquer pessoa é a defesa também dos direitos humanos dos seus filhos, que eles não sejam vítimas de violência, para que eles tenham o que comer, para que eles tenham o que vestir, para que eles possam estar diante de uma autoridade do Estado e saber que eles vão ser protegidos e não vão ser assassinados. É para proteger também os policiais, que são mal remunerados, que trabalham dia a dia, né, correndo perigo, e que não recebem o devido amparo. Nós precisamos cuidar também dos policiais, das famílias dos policiais, inclusive esses policiais que arriscam a vida nessa guerra infrutífera, no qual eles matam uns aos outros, inclusive, e morrem vitimados por algo que é absolutamente irracional e que não encontra paralelo em experiências bem-sucedidas na comunidade internacional. Nós precisamos, então, cuidar dessa dimensão, cuidar da vida das pessoas, todas elas, inclusive aquelas que cometem crime, como é o caso das pessoas do 8 de janeiro. Agora, em relação ao mecanismo, nós, deputado, entendendo a importância do mecanismo, a essencialidade do mecanismo, repito, que funciona de maneira autônoma, o ministro não pode interferir, e ainda bem que assim, em nome da impessoalidade, princípio da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, é importante a impessoalidade para que o ministro não possa interferir nesses casos em que o mecanismo funciona de maneira independente. Nós encontramos um mecanismo, esse órgão tão importante, deputado, com um orçamento de 126.971 reais. Desculpa, 126.971. Se for 126 milhões, seria bom. 126 mil reais para funcionar. 126 mil. Nós suplementamos o mecanismo para 504 mil reais. Fizemos um rearranjo orçamentário para que o mecanismo possa funcionar. E o senhor pode me dizer, deputado, e eu vou concordar com o senhor, que isso ainda não é suficiente. Não é suficiente mesmo. Nós precisamos de mais. A Política Nacional de Direitos Humanos no país, e me dê a oportunidade de falar isso, por favor. A Política Nacional de Direitos Humanos no país, ela tem que ser uma política de Estado, não pode ser política de governo. Todas as políticas públicas, todas elas, saúde, educação, moradia e segurança pública, elas têm que estar sob o signo dos direitos humanos. Nós temos que estar na ponta, ajudando a aplicar, ajudando, como nós fizemos
no caso dos Yanomami, como nós fizemos no caso dos desastres naturais em São Paulo. Aí alguém pode me perguntar, como é que pode o Ministério dos Direitos Humanos atuando em casos de desastres, que não são naturais, nós sabemos, né? No caso de desastres que são provocados pela nossa relação com a natureza. O que o Ministério dos Direitos Humanos tem a ver com isso? Eu diria que nós fomos essenciais, o Ministério, para justamente estabelecer protocolos de atendimento às pessoas que estavam sofrendo naquela situação. Amparar criança e adolescente. Deputado, nem sempre nós temos um amparo para crianças e adolescentes nesses casos. Algumas pessoas com deficiências, as pessoas precisam de um atendimento especial. Muleta, uma cadeira de roda, alguma coisa do gênero, e nós precisamos, portanto, ajudar a fazer esses protocolos de atendimento. Então, eu diria o seguinte, que o fortalecimento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e não só do Ministério, mas da Política Nacional de Direitos Humanos, que é um imperativo, uma obrigação do Estado brasileiro implementar, é essencial para que nós possamos dar cumprimento àquilo que determina, repito, a Constituição Federal. Aquilo que determina as melhores práticas internacionais de respeito à dignidade das pessoas. Então, deputado, se depender das nossas forças, da nossa atuação, o senhor não tenha dúvida. Não há nenhuma pessoa, mesmo aquelas que cometem crimes de altíssima gravidade, como é o caso de desestabilização da democracia brasileira, essas pessoas ficarão desamparadas. Porque é justamente a medida com que nós as tratamos é que vai determinar a medida também que nós tratamos as pessoas que não cometem crimes. É isso. Muito obrigado. Artigo 73, inciso 12. Questão de ordem, presidente. Só um momentinho. Só posso falar uma coisa antes importante? Pois não. Só rapidamente. Aos deputados, deputadas, esse aqui é o relatório das inspeções realizadas no Distrito Federal, no Centro de Detenção Provisória 2 e Penitenciária Feminina. É o relatório do mecanismo que está à disposição das senhoras e dos senhores. Ministro dos Direitos Humanos, tenha bondade. Obrigado, deputado. Mais uma vez, só para... Acho que é importante comentar uma questão para demonstrar como nós estamos preocupados com todo mundo mesmo. Uma das primeiras leis que eu tive a honra de referendar junto a... Quando foi sancionada pelo presidente Lula, exatamente no dia 10 de janeiro de 2023, foi uma lei que fala sobre o direito à saúde mental dos profissionais de segurança pública, que essa é uma questão fundamental no campo dos direitos humanos. Em relação ao prêmio Princesa Isabel, vamos lá. Mais uma vez, uma série de notícias enviesadas e que levam a entender que a revogação do prêmio foi uma espécie de afronta à memória da Princesa Isabel. Eu quero dizer que foi exatamente o contrário, e eu vou explicar por quê. A revogação desse prêmio era praticamente uma imposição. Como homem público que sou, como alguém que precisa tomar providências em relação a desvio de finalidade, e considero eu que é absolutamente incompatível com o cumprimento do que determina o artigo 37 da Constituição, o princípio da impessoalidade, alguém criar um prêmio e dar o prêmio para si mesmo, para começo de conversa. Segundo, premiar sem critérios. Sem critérios. Toda premiação, todo ato administrativo, como nós sabemos, quem estuda direito administrativo sabe, ele tem que ter motivação. Então, para que alguém receba um prêmio, um prêmio de direitos humanos é necessário que se mostre de maneira pessoal, por meio de uma deliberação, por meio da constituição de um júri, ou coisa do gênero, ou então um ato administrativo motivado por parte do ministro, quais foram os serviços prestados por tais pessoas na realização da política de direitos humanos no país. E, nesse caso, eu não sei se eu posso considerar que pessoas que militaram contra a vacina podem ser considerados campeões dos direitos humanos. Diante dessas dúvidas, e não podendo ficar em dúvida em relação a isso, nós temos que instituir um novo prêmio. Eu quero lembrar o seguinte, o prêmio
Princesa Isabel foi um prêmio que veio substituir um prêmio tradicional de direitos humanos que era dado pelo Estado brasileiro, que é o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Ele foi substituído e nós fizemos o seguinte, colocamos um outro prêmio. Um prêmio que vai atender critérios racionais, de acordo com a lei, sem desvio de finalidade, e que leva o nome também de um grande campeão, e ninguém há de negar isso, um campeão do Brasil, que está inscrito, inclusive, no Panteão dos Heróis da Pátria, que é Luiz Gama. Eu diria o seguinte, ao contrário do que pode parecer, o que nós fizemos, diante da falta de critério do prêmio, diante das dúvidas que tinha em relação a esse prêmio, nós prestamos um grande serviço à memória da Princesa Isabel, porque ela não merecia ter o seu nome vinculado a um prêmio como aquele. Minutos. Obrigado, presidente. Parabenizar pela condução dessa sessão, bastante equilibrada. E cumprimentar o nosso querido ministro Silvio Almeida, meu amigo, um grande jurista, uma grande referência da luta e da formulação antirracista no Brasil. E, além de tudo, eu acho que isso unifica muito aqui nessa comissão, para além das questões ideológicas, um grande corintiano, filho do goleiro Barbosinha. Pai do Silvio Almeida foi goleiro do Corinthians, Barbosinha. Então, faço questão de passar mais esse atributo, essa qualidade do nosso ministro Silvio Almeida. Não, você viu que unificou, né? Até o Marco Feliciano agora vai fazer fala elogiando o nosso ministro. Bom, eu queria aqui reconhecer, e eu acho que é importante que essa comissão faça isso, os avanços, mesmo em apenas 100 dias, que o ministro Silvio Almeida conduziu à frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Em 3 meses, se criou, sob o comando do ministro, um gabinete de crise para acompanhar a calamidade humanitária que os Yanomami vinham sofrendo. O Ministério dos Direitos Humanos esteve lá, o ministro Silvio Almeida esteve presencialmente no território Yanomami. Se recriou a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, equipando-a. Se investiu ou aumentou o orçamento, embora o ministro tenha razão, ainda insuficiente, e eu acho que na discussão do orçamento para o ano que vem, nós temos que considerar isso aqui nessa casa, no mecanismo de prevenção e combate à tortura e do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Então, parabenizar pela seriedade, pelo preparo com que se manifestou aqui. Agora, eu não posso deixar de comentar algumas questões, né? Um deputado que foi o requerente, acho que não está mais aqui no plenário, fez uma ilação, que eu acho que corretamente o ministro Silvio Almeida sequer respondeu, sobre uma suposta relação do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, com o narcotráfico e com o crime organizado. Ao que me consta, não foi no avião presidencial do Lula que foram apreendidos 39 quilos de cocaína na Espanha, numa viagem oficial do presidente. Não, foi do ex-presidente Bolsonaro. Ao que me consta, a operação que foi feita ontem, no Mato Grosso do Sul, na BR-487, que apreendeu 322 quilos de maconha, não foi num caminhão pertencente a um político da esquerda, do PT, do PSOL, não. Foi pertencente a um senador bolsonarista. Ao que me consta, um outro caminhão, ou um conjunto de caminhões identificados em paralisações golpistas feitas após a vitória do presidente Lula, e que depois identificados como transporte de tráfico internacional de drogas, não foram da esquerda, também não eram do presidente, deputado. Eram ligados a atos golpistas em defesa do presidente Bolsonaro. Então eu acho que a gente tem que parar de fazer chicana. Ficar fazendo ilação criminosa, ataque sem nenhum fundamento,
E eu acho que quem faz isso tem que olhar mais para o próprio umbigo e para quem está ligado ao seu grupo político com muito telhado de vidro, ao invés de distorção e ao invés de fake news. Então, parabenizo, presidente, o ministro Silvio Almeida, pela serenidade com que lidou, inclusive com provocações e com desrespeitos aqui nessa comissão. E saiba, todos tiveram um minuto a mais, inclusive o senhor. Então, eu vou me preservar a esse direito, presidente, de vir aqui, prestar todos os esclarecimentos, se colocar, não recuar de nenhuma de suas posições, porque é preciso dizer, o programa que o ministro Silvio Almeida expressa foi o programa eleito por mais de 60 milhões de brasileiros em outubro do ano passado. Não tem que se envergonhar de nada das suas posições políticas e muito menos se sentir intimidado por um grupo que é inclusive minoria aqui no parlamento, barulhenta, mas minoria. Parabéns, ministro Silvio. Obrigado, deputado Guilherme Boulos. Pois bem, deputada Adriana Costa, em primeiro lugar, muito obrigado pelas observações, pelas questões. De fato, o tema da criança e adolescente é um dos temas prioritários da nossa pasta. Nos últimos 3 meses, o que nós fizemos foi participar de um processo de reconstrução do Ministério, colocar o Ministério para funcionar de acordo com aquilo que ele tinha sido criado para ser desde a sua fundação, final dos anos 90, ainda sob o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e depois como secretaria, e depois fortalecido nos governos do presidente Lula, até vir a se tornar o Ministério dos Direitos Humanos, e agora o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que nos impõe novas responsabilidades em relação à política nacional dos direitos humanos. Então, a questão da criança e adolescente é absolutamente prioritária para nós, e dentro do assunto que nós já havíamos tratado, lembrar do programa de proteção às crianças ameaçadas de morte, o PPCAM, e que nós fizemos também uma reorganização orçamentária para que ele possa funcionar da melhor maneira possível. De 18 milhões aproximadamente passamos para 38. E esperamos que a gente possa aumentar cada vez mais, e não só a questão do orçamento para nós é importante, mas a questão também da organização estrutural do programa, a forma de funcionamento. Então, para nós é importantíssimo obter o subsídio das melhores experiências internacionais sobre o tema, para que nós possamos estabelecer a melhor política de proteção à criança, adolescente. A questão do abuso infantil, para nós é um problema fundamental, prioritário também. Então, nos próximos tempos, nós vamos apresentar um pacote de projetos para o presidente Lula, para que ele mande para essa casa, para que nós possamos, portanto, fortalecer o sistema de proteção de crianças e adolescentes do país. Uma das nossas preocupações, se me permite, deputado, é também a questão dos órfãos do Brasil. Aqueles que se preocupam com crianças, nós temos que nos preocupar com os órfãos. Deputado, não sei se o senhor sabe disso, mas existe uma espécie de vazio jurídico em relação à orfandade no Brasil. Nós não temos um sistema de proteção às crianças que perdem os pais, o pai ou a mãe, ou o pai ou a mãe. Então, é tarefa fundamental do Estado brasileiro suprir essa lacuna e dar assistência às crianças da melhor maneira possível. Então, deputada, é uma prioridade nossa e não tenha dúvida de que nós vamos agir de maneira muito firme em relação a esse problema. Deputado Raimon, primeiro o senhor falou a respeito de possíveis receios ou medos, né, de expor certas posições, e eu diria o seguinte: não se pode ter medo e nem receio de se opor a práticas incivilizadas, não se pode ter medo ou receio de se opor ao fascismo, não se pode ter medo ou receio de se propor a qualquer tipo de agenda que viola direitos humanos. É para isso que a gente está aqui. Eu estenderia isso ao senhor também. Não faz o menor sentido estarmos na posição que estamos se não for realmente para ter a coragem daqueles que querem mudar o mundo, né? Daqueles que querem transformar o mundo num mundo melhor. E qual que é o papel que o legislativo pode exercer? E vejam, quando a gente coloca a questão do encarceramento, as distorções
as formas mais variadas de incompreensão, até a má-fé, faz com que as pessoas que nos assistem agora pensem que encarceramento é pegar a chave da cadeia, abrir as pessoas e falar, saiam agora e fiquem à vontade. Não se trata disso. Se trata simplesmente de estabelecer um sistema em que nós possamos, de fato, prender as pessoas que devem estar presas. Aquelas pessoas que, de fato, ameaçam a sociedade. Aquelas pessoas cuja prisão é absolutamente essencial para que a sociedade possa ter paz, para que as pessoas não sintam suas vidas ameaçadas. É essa a questão que aqui se coloca. É fazer com que a prisão não seja simplesmente um meio de controle social da pobreza, em que nós só prendemos pobres e ricos, como aqui foi dito, que traficam em grande estilo, com uso de caminhões, aviões e coisas do gênero, que eles também tenham que enfrentar os rigores da lei e que eles tenham também que responder pelos seus atos. Então, este é o ponto que se coloca. O que o Legislativo pode fazer? O Legislativo pode fazer muitas coisas. E a primeira delas, acho que está no cerne da pergunta de vários deputadas que aqui estiveram, existe sim uma zona cinzenta. Se confunde usuário com traficante com usuário, e se diz que nenhum usuário está preso, mas os tribunais têm reconhecido em várias decisões judiciais que muitas vezes pessoas que estão presas como traficantes não têm nem contexto de traficante. Esses dias mesmo, se não me engano, o Supremo Tribunal Federal avaliou um caso em que uma pessoa foi presa por uma quantidade mínima de droga, uma pessoa em situação de rua, e que teve que chegar até os tribunais superiores para que os tribunais superiores reconhecessem que aquilo não tinha nenhum contexto relacionado ao tráfico. Então a gente está prendendo pessoas sem contexto de tráfico, né? Está confundindo um traficante que é criminoso, que tem que ser preso, com pessoas que muitas vezes têm problema de saúde, deputado. E esse é o ponto que aqui nós estamos falando. Então, descriminalização, e o senhor, na sua fala, deputado, várias vezes usou o termo liberação, descriminalização, confundindo as duas coisas. Não podemos confundir as duas coisas. Em termos práticos e teóricos, nós sabemos que não é a mesma coisa. O senhor, nota da sua experiência como policial, sabe que não é a mesma coisa. Então, nós não podemos fazer esse tipo de confusão. Descriminalização, vou repetir. Quando falei da minha posição, nós precisamos tratar o problema do uso de drogas primordialmente como um problema de saúde pública e não como um problema policial. Isso faz com que nós gastemos tempo, dinheiro, recursos e vidas, inclusive dos policiais, que merecem todo o nosso respeito. É disso que se trata. O senhor fala das pessoas que foram vítimas, que foram assassinadas, que perderam sua vida em decorrência do tráfico de drogas, em decorrência de todo esse contexto do qual nós estamos falando agora. Eu quero lembrar também ao que eu falei. Eu tenho recebido no meu gabinete e abraçado mães, inclusive mães de trabalhadores da segurança pública, que perderam os seus filhos também nesse mesmo contexto. O que nós temos a dizer para essas mães, portanto? Essas mães cujos filhos estavam indo para a escola e receberam um tiro de fuzil no peito. O que nós vamos dizer para elas também? Nós temos que dizer para todo mundo que nós não vamos ficar omissos em relação a isso, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que buscar quais são as origens do problema. Então, eu acho, respondendo acho que as perguntas num conjunto, num bloco, tal como foram feitas, nós precisamos, portanto, discutir esse assunto com seriedade. E esse assunto, eu sinto muito, a experiência pessoal, a minha pode ser importante, a experiência pessoal de todos aqui eu acho que é muito importante, mas as experiências pessoais, elas têm que servir para que nós possamos fazer uma coisa que chama ciência. E sem ciência não tem política pública de qualidade, deputado. Sinto dizer isso. Sinto não, ainda bem que eu posso dizer isso ao senhor. Se a gente não fazer ciência, se a gente não fizer ciência, se a gente não confiar na sociologia, na antropologia, naqueles que pegam as nossas experiências pessoais e transformam isso em projetos políticos, vai ser impossível que nós possamos dar uma resposta eficiente, a não ser respostas episódicas, para a mãe desse seu amigo, para o senhor que chorou seu amigo, e para eu que chorei muitos amigos meus que também foram vitimados por esse absurdo. Eu sei também do que eu estou falando, deputado. Sabe por quê? Porque eu sou um homem negro. Eu vim da periferia. Eu tenho uma experiência pessoal de vida que foi muito diferente da experiência pessoal da maioria dos meus amigos que ficaram no meio do caminho. Eu sou professor, eu sou advogado, eu dei aula em algumas das melhores universidades no Brasil e fora do Brasil, fui professor da Universidade de Columbia, fui professor da Universidade de Duke, dei aula na Universidade de Princeton. Mas eu posso dizer aos senhores
e as senhoras, os senhores, e os senhores especificamente, que eu já vi muita coisa na minha vida. E muitos dos meus tombaram também. Da mesma maneira que tombou o seu amigo. E eu o abraço por isso, deputado. Eu sou solidário ao senhor e espero que o senhor seja solidário também às mães dos meus amigos. E a mim também, que perdi amigos também nessa trajetória. Então nós estamos juntos no mesmo barco. Estamos juntos nesse problema. E a solução a esse problema tem que vir junta. Portanto, eu não peço desculpas. Talvez, se fosse pedir desculpas, é porque eu, em nome do Estado brasileiro, e aí envolvo a todas as senhoras e os senhores, a todos os pais e mães que perderam seus filhos por conta de uma política irracional que até agora não demonstrou nenhum tipo de resultado para nós. E eu posso fazer isso agora porque sou agente público, servidor de Estado e tenho a minha responsabilidade. Portanto, eu dei a minha opinião pessoal. Mas se tiver que dar a minha opinião também como agente público, eu não tenho dúvida de que daria a mesma opinião na construção de políticas públicas, que eu não decido sozinho. Essa decisão vem do Poder Executivo, do Poder Legislativo e que também vai ter que passar pelo crivo do Poder Judiciário. É disso que se trata quando falamos de uma política de Estado. Deputado, eu acho que o senhor nos dá a oportunidade também, diante do povo brasileiro, de falar uma coisa muito importante. O que significa o garantismo penal? Né? Porque fica uma coisa o garantismo é de esquerda, o não garantismo é de... Pois é, geralmente as pessoas garantistas se identificam mais com isso, o que também é um sinal importante para que nós possamos ler como é que funcionam essas divisões políticas de esquerda e direita. Mas, geralmente, os garantistas são identificados como pessoas que têm posições mais à esquerda. O que significa ser garantista, ao fim das contas? Significa entender que o direito penal e o processo penal são formas de proteção dos indivíduos contra o poder do Estado. E esse limite da atuação do Estado é dado pela Constituição Federal e pela lei. É disso que se trata o garantismo. Ou seja, quem é garantista, no final das contas, nós estamos vivendo um mundo tão estranho que hoje ele ser liberal é ser de esquerda. Né? Então, nesse sentido, o garantismo ele surge dos estertores do liberalismo, nas obras, né, do século XVIII, né, do Marquês de Beccaria, quando ele diz que não há pena sem lei, não há lei, né, não há pena sem lei, não há crime sem lei. Então, e isso me dá a oportunidade de responder também a sua pergunta com base no garantismo. O garantismo eu considero que é uma posição, e o senhor certamente se estuda a criminologia, Foucault foi citado aqui, né, a criminologia crítica, sabe que o garantismo é uma posição até moderada, porque existem posições muito mais radicais em relação à questão da aplicação penal e do processo penal. Existem as posições do abolicionismo penal, que considera que a prisão não serve para absolutamente nada. E eles têm muitos argumentos que nós somos obrigados, inclusive, a assentir com os argumentos para demonstrar isso. Né? Quem leu Pena, Punição e Estrutura Social, né, de George Rush e Otto Kirchheimer, inspirado, e Foucault depois, e tantos outros autores, os autores da escola nórdica, né, que vão falar disso. Mas agora, usando sua pergunta para responder sobre garantismo, deputado, a minha preocupação é em relação a todo esse estado de coisas que o senhor fala, em relação aos presos do Rio de Janeiro. Mas a minha preocupação também, ela se estende, eu olho para os presos do Rio de Janeiro e olho também para as condições do sistema penal, do sistema de justiça brasileiro. E o deputado Raymond me fez uma pergunta, eu acho que nós podemos aprimorar o funcionamento do sistema de justiça brasileiro para que ele funcione de acordo com o que determina a Constituição. É isso que a gente tinha que fazer. Assim que eu respondo o deputado Raymond. Veja, e ser garantista, repito, deputado, o senhor falou que é garantista. Ser garantista é zelar pelo cumprimento da lei e pelos ditames da Constituição Federal. Um deles, lembrando, por exemplo, não tem pena de morte. Né? É o que diz a Constituição. Isso não é uma invenção. Né? Acho que é bom dizer isso, porque parece que ser garantista é inventar uma posição exótica em termos de processo penal. Ser garantismo não é ser exótico, não. Pelo menos o garantismo me parece que é a posição original, que depois foi sendo mudada, transformada e tal, e depois nós voltamos a pensar no garantismo como uma forma, isso é garantir
os direitos dos indivíduos frente ao poder avassalador do Estado. Quem está sendo processado sabe que começa perdendo de 7-0. Ter o processo penal sobre si não é uma situação fácil, não é uma situação boa e nem uma situação agradável. Né? Então, acho que é importante que se diga isso. Então, deputado, eu diria o seguinte, eu estou muito preocupado também com o sistema de justiça, com as questões estruturais que no sistema de justiça, que levam muitas vezes, mesmo a gente querendo observar tudo, a gente não consegue observar por conta das condições, da falta de condições estruturais, da falta de pessoal, da falta de treinamento, da falta de salário decente para os agentes públicos que trabalham nesses lugares. Eu quero só lembrar de uma questão. Vamos falar de comida, da comida servida, que foi uma reclamação e que nós, como apurar, nós tivemos lá por meio da ouvidoria. É importante dizer, não sei se o Davi tem aí, nós fomos olhar, de conta das reclamações, dos contratos. Né? Porque a gente tem que olhar contrato, tem que olhar como é que é servida a comida, como é que é feita a comida. Então nós fomos olhar, né, para saber como é que era essa situação. E nós achamos o contrato aqui, e tem uma questão interessante. Olha só, o preço médio, o valor médio por unidade da refeição que é contratada na penitenciária, no Centro de Detenção Provisória, CDP, na penitenciária 2 do Distrito Federal, PDF 2, né, o preço unitário da refeição é de 90 centavos. Eu acho que nem essas iniciativas, né, de oferecer alimentação a preço popular de São Paulo, Bom Prato, por exemplo, é 90 centavos. 90 centavos. O almoço, R$ 3,36. O jantar, R$ 3,31. E é importante se dizer isso para a gente pensar nas condições do sistema carcerário. Sabe quem que assinou esse contrato? O antigo secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres. Foi ele que assinou esse contrato. Perceberam, então? Essa não é uma questão pontual. Agora, eu estou lembrando dessas pessoas que, muito justamente, deputado, merecem a nossa atenção. Mas eu quero lembrar que há lugares muito piores no Brasil. E é por isso que nós queremos, e agora eu tenho certeza, diante do que eu estou falando, que ninguém vai achar que nós estamos querendo soltar a tranca da cadeia para soltar criminoso. Não é disso. Nós estamos falando que isso aqui vai ter consequências. Você acha que uma pessoa que está sendo... Isso não é garantismo, você concorda comigo, deputado? Isso aqui é violação da lei. Isso é violação dos direitos humanos. Agora nós precisamos criar um grande programa nacional para cuidar disso. Baseado, por exemplo, nas regras de Mandela, de prisão digna. Precisamos criar um grande projeto nacional com a ajuda do parlamento para ver os lugares onde está havendo tortura, onde está havendo maltrato, e nós precisamos ajudar, inclusive, deputado, a tentar, de alguma forma, incidir também nas condições estruturais, com orçamento específico, ajudar as pessoas. E não chegar nos estados, porque isso é dos estados também. Não chegar nos estados e dizer que vocês estão fazendo errado e tal, mas ajudar, orientar, dizer como é que a gente faz para cuidar disso. Senão a gente não vai para frente, deputado. Eu estou preocupado com tudo isso que o senhor me falou, mas eu estou preocupado também com as pessoas que ainda, eu sei que isso vai mudar depois de hoje, a atenção desse parlamento. Muito obrigado. Eu vou começar pela questão levantada pelo deputado Eduardo Bolsonaro em relação à impessoalidade e o prêmio Luiz Gama. O fato de eu ser presidente Luiz Gama não pode ser um elemento de punição para a figura e a importância de Luiz Gama. Primeiro que as homenagens a Luiz Gama, elas não são homenagens que são determinadas apenas por mim, porque, por incrível que pareça, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é um ministério de intensa participação social. É o ministério que ouve os movimentos sociais, que ouve os movimentos em defesa da cidadania e da democracia. E, portanto, o nome desse novo prêmio, que vem marcar esse novo momento do Brasil, esse momento em que, como disse o deputado aqui, é importante a gente lembrar, a vitória nas eleições foi uma vitória da democracia. Então, eu diria o seguinte, o fato de eu ter presidido o Instituto Luiz Gama, de ser presidente do Instituto Luiz Gama,
não poderia impedir que esse homem dessa estatura pudesse ser homenageado no Brasil. E, como disse o deputado Orlando, não tenham dúvida de que ele já, nos últimos anos, vem recebendo grandes homenagens. É o patrono da abolição, está escrito nos livros dos heróis da pátria, tem uma história fabulosa, passa a ser ensinado nas escolas. O que quebraria o princípio da impessoalidade, agora falo como jurista, é se eu me auto-outorgasse o prêmio Luiz Gama. Aí seria não apenas ridículo da minha parte, mas seria também uma quebra do princípio da impessoalidade. E, por incrível que pareça, a medalha Princesa Isabel, ela foi outorgada por aqueles que a criaram. Outorgadas a si mesmos, por aqueles que a criaram. Então, a minha antecessora, no que era o antigo ministério, ela recebeu a medalha, o ex-presidente recebeu a medalha e sua esposa também recebeu a medalha. Pode ter certeza, senhoras e senhores, o presidente Lula, enquanto for presidente, enquanto for ministro, jamais receberá a medalha Luiz Gama ou o prêmio Luiz Gama de Direitos Humanos, porque o que nós vamos fazer aqui é respeitar o princípio da impessoalidade. Eu jamais receberei o prêmio Luiz Gama. Né? Nem os filhos do Lula, ministro. Eu jamais receberei o prêmio Luiz Gama, porque aí sim seria uma quebra do princípio da impessoalidade. Se eu assinei a portaria que determinou a criação, ou melhor, se eu assinei junto com o presidente o decreto que determinou a criação desse prêmio, eu jamais posso recebê-lo. Isso seria quebra do princípio da impessoalidade, seria desvio de finalidade, como de fato era o prêmio Princesa Isabel. Basta ver a lista daqueles que foram com ele agraciados. Em nome, repito, do nome da Princesa Isabel e da sua importância para a história, a melhor coisa que nós fizemos foi acabar com esse prêmio, que era fruto de desvio de finalidade. Em relação à pergunta sobre as cracolândias, eu já respondi isso de alguma forma, quando me referi a experiências internacionais e que havia uso de drogas a céu aberto também. Em várias cidades do mundo, com diferentes experiências, com diferentes acentos do binômio repressão e tratamento de saúde. Países, repito, já falei disso também, países como a Alemanha, como a Holanda, Portugal e os Estados Unidos, também com uma experiência também bastante controversa, em Nova York especificamente, já aplicaram isso. E alguns, ou esses, a Áustria, acabaram com os seus equivalentes à Cracolândia. A questão é que a gente precisa fazer algo que, infelizmente, está nos faltando muito e que, nos últimos anos, ficou bem evidente, como disse o deputado, sobre terraplanismos e outras coisas do gênero. Nós vamos acreditar na ciência. Acreditar aqui na ciência, olhar as experiências internacionais e aquilo que dá certo e que não dá certo, parar de achar que as nossas experiências pessoais são a medida do mundo, quando não são, e tentar, de alguma maneira, aplicar as experiências à experiência brasileira e construindo, junto com as universidades, junto com as autoridades, junto com os policiais. E vejo que há policiais ali, quero saudar o Major Silvio, da Bahia, fica o meu abraço. E, portanto, a solução para isso será a aplicação de medidas bem diferentes daquelas que nós temos aplicado nos últimos anos, porque uma coisa não podemos dizer, deputado, não está dando certo o que a gente está fazendo. Eu só queria terminar, só queria terminar para a gente seguir o que determina o regimento. Só para a gente seguir, são muitas perguntas. Mas nos últimos anos teve recorde de redução de homicídio. Eu quero saber que falência é essa da política pública. Recorde de redução de homicídio. Não tem réplica, não tem a parte, presidente. Respeito o ministro deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, não tem a parte. Nós tivemos menos pessoas mortas no Brasil. Eu posso debater isso depois, mas não tem a parte. Não tem a parte. Não é previsto. Senhores, estamos indo muito bem. Senhores deputados, deputadas, parlamentares da Comissão de Segurança Pública, estamos indo muito bem. Vamos seguir. Ministro, por gentileza. Pois bem. E a verdade inconveniente é que os fatores de redução do homicídio dos últimos anos, eles são multifatoriais. Inclusive políticas estatais, políticas dos estados também. E a gente pode discutir isso em termos de ciência. Eu sei que nem todo mundo aprecia
isso, mas eu acho que é importante que nós discutamos a partir, por exemplo, dos estudos, os estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que trazem bons dados sobre alguns questionamentos. Ministro, se me permitir, me permita, 10 segundos só, um entre vírgulas. Nós vamos provavelmente ter um espaço para isso. Nós temos um ano inteiro para discutir uma série de questões relacionadas, inclusive, ao número de homicídios, etc. Vamos nos focar aqui aos requerimentos para que a gente também tenha celeridade e possa fazer um encaminhamento. Pode ser? Não, claro. Não, inclusive, a questão do prêmio eu estava vendo aqui, líder do governo, nós temos aqui ainda mais 3 blocos. Não é às 19, nós vamos até às 20 horas. Claro, vamos lá. Eu gostaria de continuar aqui. Em relação às perguntas e me referindo... Então, ficando estritamente nos requerimentos, eu acho que eu já falei sobre... O deputado perguntou sobre... fazendo novamente aquela mistura a qual já me referi de legalização, liberalização com descriminalização. Toda a literatura faz uma diferença, traz uma diferença. Políticas de descriminalização são aplicadas, estão previstas na legislação brasileira, estão previstas também em legislação também similar em outros lugares do mundo. Então, assim, de novo, não falo nenhuma novidade, não é nenhum exotismo. Estamos falando, portanto, aqui em termos de políticas públicas que se comprovaram cientificamente mais eficientes do que tudo aquilo que nós temos feito nos últimos anos, que, segundo essas próprias pesquisas, estudos, experiências, tem contribuído profundamente até mesmo para o incremento daquilo que tem que ser, de fato, combatido com firmeza, que é o tráfico de drogas. Em relação também a essa relação entre uso recreativo, levando ao vício, isso é o que a gente chama também, na teoria, de... É uma espécie de exemplo anedótico, e explico o anedótico aqui, não se trata de nada engraçado. Se trata de pegar um ou outro caso e transformar isso numa regra geral. Ou seja, também há uma série de estudos que mostram que a maioria das pessoas que usam drogas, essas pessoas, elas não se tornam nem doentes e nem cometem crimes violentos. Algumas cometem crimes violentos, sim. E essas pessoas, portanto, precisam ter o tratamento adequado. E que, já digo, não é um tratamento que se resolve apenas com repressão penal. Citou-se também aqui a questão de Blumenau, né? A minha declaração. Eu quero dizer o seguinte, eu sou responsável pelo aquilo que eu falo, e não pelas mentiras e das distorções que são produzidas depois da minha fala. Então é importante que se restitua o contexto em que essa fala ela foi colocada, deputado, e aquilo que eu realmente disse. Eu, na minha fala, que era num evento sobre os conselhos tutelares, sobre o lançamento de uma cartilha para os conselhos tutelares, eu me referi à violência geral contra as crianças, e aquele ato que nós assistimos, estarrecidos, era mais um ato de violência contra as crianças, e eu disse que nós não estávamos cuidando das nossas crianças. Nem nesse caso, e nem em outros casos também, nos quais o parlamento ele tem profunda incidência. Eu vou ler ipsis literis a minha fala, deputado, para que o senhor veja que muitas vezes não se deve acreditar em certas mentiras. Estamos falando de crianças que foram assassinadas hoje. Falei das crianças que foram assassinadas. Mas há outros jeitos em que as crianças estão sendo mortas também. Então, era um apelo para se cuidar das crianças. E nós temos cultivado isso e normalizado isso há muito tempo. Senhoras e senhores, temos permitido que crianças passem fome no Brasil. Falei da fome. Temos permitido que crianças fiquem sem escola, ou com escola de baixa qualidade. Temos permitido que crianças vivam nas ruas. Essa é uma preocupação que tem que ser uma preocupação de nós que somos homens de Estado, e mulheres de Estado também. Temos permitido que crianças fiquem sem amparo, sem proteção. Nós precisamos fazer alguma coisa. E foi isso que eu disse. Então, eu completei. A gente pode falar de democracia, de participação, mas, na verdade, o que estamos fazendo é uma sociedade criando pessoas que acham absolutamente normal, e aí eu falei,
estabelecer culto a armamentos. E aí eu disse isso num outro contexto, num contexto muito mais amplo, deputado. Eu não disse que que o crime foi resultado de alguém que cultuava armas. Eu disse que existia um crime, que existia um clima geral de ódio, um clima geral de conflagração na sociedade brasileira, na sociedade mundial, e que isso tem, como tem acontecido e tem sido demonstrado, sido impulsionado por movimentos que ocorrem à superfície, por exemplo, das redes sociais, grupos de ódio, grupos que cultuam a morte, grupos que querem reviver teorias nazistas, que cultuam esse tipo de coisa. É no contexto geral do ódio a que eu me referia. O fato de falar coisas na mesma fala não significa que todas as coisas sejam um resultado imediato umas das outras. Numa mesma fala, nós podemos estabelecer complexidades. E foi exatamente isso que eu fiz. Portanto, eu com todo respeito, repilo, rejeito qualquer tipo de ilação a respeito de omissão ou tipo de conivência com qualquer coisa que seja violência, que seja desrespeitosa. Eu repilo veementemente e não compactuo com nenhum tipo de afirmação ou de insinuação nesse sentido. Quero também agradecer aquilo que foi colocado pelos deputados, Orlando Silva e Gervásio, dizer que, deputado Gervásio, os senhores falaram a respeito do Ministério, né? O Ministério está como eu peguei. Eu diria o seguinte, nós passamos esses últimos 3 meses recompondo o Ministério. Porque eu posso afirmar que pouco havia de um Ministério dos Direitos Humanos da maneira com que eu peguei. Tanto do ponto de vista orçamentário como do ponto de vista de políticas públicas. Poucas coisas haviam. Tanto do ponto de vista da atuação nacional como da atuação internacional do Ministério. Nós tivemos que refazer o Ministério. Eu considero, inclusive, que é um novo Ministério. Primeiro que ele nasce a partir de uma divisão em que se criou o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério também das Mulheres. E o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Portanto, com novas competências, o Ministério tem 5 secretarias, o Ministério, cujas secretarias tratam de temas fundamentais para o Brasil, e as suas respectivas diretorias também, que têm um papel muito importante na formulação, na execução e na articulação de políticas públicas nacionais no campo dos direitos humanos. Para que o senhor tenha um exemplo do que eu estou falando, eu quero só citar muito rapidamente, sei que não é objeto específico do requerimento, mas já que o senhor falou de reconstrução do Ministério, quero citar 2 exemplos. Quero citar o caso do Yanomami, por exemplo, né? Um exemplo importante. Nós encontramos no Ministério 3 notas técnicas em que se recomendava a rejeição de projetos de lei vindos dessa casa e que forneciam comida, remédio e assistência hospitalar para os povos Yanomami. Isso depois de haver primeiro, recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois uma medida cautelar que, para nós, é como se fosse uma espécie de liminar, uma medida provisória, na verdade, que é uma cautelar, né? Que determinava uma série de providências para proteger os povos Yanomami. Então, veja, esse é o estado que eu encontrei o Ministério dos Direitos Humanos. É importante saber também o que se fazia com o Disque 100, que foi utilizado na política antivacina. Então, tem uma série de coisas que eu acho que essa casa tem que saber e que nós, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, estamos absolutamente dispostos a oferecer aos senhores dos senhores os subsídios para que tomem as providências que acharem necessárias. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Dando prosseguimento. Pela sua pergunta, que, na verdade, o senhor fez a pergunta e, ao final, também deu a resposta. Então, eu já lhe agradeço por isso. Eu considero... O senhor começa falando uma coisa que eu acho que é fundamental aqui. Primeiro, que as questões que nós tratamos aqui, elas são questões de altíssima complexidade, que envolvem não apenas um aspecto específico, como, por exemplo, o aspecto da repressão, o aspecto como disse o ministro Flávio Dino ontem, né, do monopólio da violência por parte do Estado,
quem estuda a teoria do Estado sabe, o Estado, ele ao mesmo tempo, ele é repressão, mas o Estado também é o lugar da produção do consenso. Então, eu acredito que todo tipo de intervenção estatal para resolver questões de altíssima complexidade, uma sociedade que é conflagrada, uma sociedade conflituosa como a nossa, passa, portanto, por uma junção desses aspectos. E é fundamental essa visão que o senhor traz, portanto, da presença do Estado como um elemento fundamental. O Estado, e complementando aquilo que eu disse no início, não pode estar num território apenas por exercício da violência e tem que estar, obviamente, preparado para realizar medidas que promovam a possibilidade de consenso, o que se faz com medidas de educação, de assistência social, de saúde universal. E eu não considero, eu não acho mesmo que, na quadra histórica que nós estamos, que isso possa ser feito sem envolver aqueles que eu vou me permitir chamar de trabalhadores da segurança pública, que são os policiais, são os bombeiros, que são os policiais civis também, ou seja, as polícias de uma maneira geral. Que tem um trabalho muito inglório, que justamente que é esse que tem que ser feito, dentro de uma lógica do poder estatal, que é chegar com o braço armado do Estado, ou seja, na solução do conflito em última instância. Mas nem de longe a gente precisa pensar a polícia apenas sob esse ângulo. Inclusive em nome dos próprios policiais. Eu já aproveito e vou responder um pouco as perguntas fora de ordem, mas eu quero me referir ao deputado Alden, capitão Alden, deputado capitão Alden, na sua questão. Se a gente pode considerar, de fato, e é necessário que a gente o faça, que é preciso olhar para os trabalhadores da segurança pública, para os policiais, para os bombeiros, de uma maneira mais cuidadosa, é preciso dizer, portanto, que esse tempo chegou. O senhor não tenha dúvida, e eu falei isso já anteriormente, que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está pensando em qualquer política de direitos humanos e promoção da cidadania que não envolva os trabalhadores em geral, inclusive os trabalhadores da segurança pública, que são aqueles que mais morrem no mundo. O nosso abraço, ele deve ser dado também nesses policiais, que moram em áreas conflagradas, enfim, que ganham um salário muito baixo, que não têm acesso a um serviço de saúde pública que dê conta dos vários problemas, inclusive emocionais, de saúde mental, que aqueles policiais... Vejam, eu não estou desatento em relação a isso. Eu quero, de novo, falar do primeiro ato normativo que tive a honra de apoio à minha assinatura junto com o presidente Lula, que é justamente um ato normativo que fala sobre o estabelecimento de programas de saúde para policiais. E isso ainda é pouco, deputado. A gente tem que fazer mais. Tem que fazer mais. É por isso que nós estamos desenvolvendo no Ministério, peço ao senhor que tenha só um pouquinho, faz 3 meses só, a gente está pensando nisso. E é justamente nesse ponto que a gente quer avançar. Próximo semestre nós vamos apresentar, já falei com o presidente Lula, nós queremos falar de um Estatuto das Vítimas da Violência. Esse Estatuto das Vítimas de Violência não engloba apenas as pessoas que são vítimas de violência do Estado, ou as pessoas, ou pessoas que são vítimas de violência, enfim, no cotidiano. Nós estamos falando, inclusive, dos policiais, ou seja, como é que a gente estabelece, o Estado brasileiro estabelece um protocolo, profissionais de segurança, estabelece um protocolo de cuidado às pessoas que são vítimas de violência. Eu vou, inclusive, mencionar até um assunto que muitas pessoas aqui já devem ter passado. Quando se é vítima de uma violência, quando você tem um familiar que tomba por conta de uma violência, que morre, todos nós sabemos o que acontece, por exemplo, no serviço funerário. O sofrimento das famílias. Será que não está na hora da gente pensar, por exemplo, num protocolo para tratar essas pessoas com o devido respeito? Para fazer com que essas pessoas sejam acolhidas, para fazer com que as famílias dos policiais que tombam em serviço, que eles não recebam também o devido cuidado, o abraço do Estado. Será que não está na hora da gente fazer isso? Então, veja, eu quero deixar muito evidente aqui, em nenhum momento
eu, quando penso em políticas públicas de cuidado, de acolhimento, de promoção da cidadania, eu deixo de fora os trabalhadores da segurança pública. Que isso fique bem evidente agora. Se alguém disser que até agora a gente não fez, então a gente vai fazer agora. E eu quero dizer que eu conto com a ajuda do Parlamento para que nós possamos fazer isso e avançar num conjunto de políticas de cuidado que englobe os policiais. Isso é fundamental. Tá? Então, quero que o senhor saiba, os senhores saibam, deputados que levantaram essa questão, que isso está no nosso horizonte. Então, quando a gente fala, o senhor falou de questões relacionadas ao Pronaf, né? Quero lembrar que os policiais, eles se revestem da condição de agentes do Estado, e é importante dizer isso, quando vestem a farda, falando dos policiais militares, por exemplo, quando vestem a farda, e quando agem no limite da legalidade. Ser policial, portanto, é agir de acordo com as competências que a lei estabelece. Um policial que age fora dos termos da lei, ele deixa de ser policial. O que define o que é um policial ou não é agir nos limites da lei do que determina a Constituição. Perfeito? Então, nesse sentido, o que eu acho importante dizer é que quando se faz uma política que leve em conta a situação das mulheres, nós estamos falando das mulheres também que vestem farda. Quando nós falamos, portanto, de uma política que leva em consideração formas de combate ao racismo, nós estamos levando em consideração os policiais que são negros e negras. Porque seria muita ingenuidade a gente achar que não acontece, que não tem racismo dentro das instituições brasileiras todas, inclusive as instituições policiais. Então, nós queremos proteger todos os trabalhadores, todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. E queremos tratar também aqueles que cometem crimes, que ameaçam a vida, nos termos da lei. Defender direitos humanos é defender a aplicação de uma legislação que respeite a democracia, que respeite a dignidade humana. Não significa frouxidão. Aliás, quem viola direitos humanos tem que ser tratado nos termos da lei, nos rigores da lei. Nada aquém e nada além disso. Pois bem, são várias perguntas aqui, vou tentar ser o mais rápido possível, até para poupar os senhores e os senhores. A deputada Duda falou a respeito do que o Ministério planeja ou pensa em relação a um tema que nós não podemos também dizer que não existe, que é o discurso de ódio. Então, vejam, nós estamos muito dedicados a aprimorar o funcionamento dos canais de denúncia. O que significa aprimorar o funcionamento dos canais de denúncia? Não é tornar mais fácil receber as denúncias. Também é, mas é fundamentalmente o encaminhamento dessas denúncias e também um acompanhamento do que acontece com as pessoas que têm os seus direitos violados, que sofrem algum tipo de violência e que precisam de amparo. Então, a nossa grande ideia é pensar o seguinte: como é que a gente consegue capacitar, consegue aprimorar os serviços de recebimento dessas denúncias e que nos permitam, por exemplo, dar conta de sinais de que vai haver uma violência, por exemplo, nas escolas. Como é que a gente consegue, por exemplo, criar protocolos? Eu estou dizendo, já existe em outros lugares do mundo, tá? Criar protocolos que permitam, por exemplo, aos professores identificar sinais de o que eles chamam de radicalização ou de extremismo. Como é que a gente consegue cuidar dessas pessoas e tratar dessas pessoas e dar um horizonte de vida para que a única saída desses jovens e dessas jovens, e para que eles possam existir, é uma performance, que muitas vezes é uma performance da morte. Nós não podemos deixar de pensar que o nosso mundo é um mundo que está sendo atravessado pelo ódio, pela violência, pelo descaso. Então, acho que é o nosso papel, enquanto pessoas que têm um mandato, ou então têm, que exercem um cargo público, como é o meu caso, né, como ministro, estarei até quando o presidente Lula decidir, mas a questão toda é que nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a esses processos de desarmar a sociedade, e eu falo desarmar em vários sentidos, né?
para não ferir nenhuma veleidade, mas eu falo em vários sentidos. No sentido físico, mas também no sentido espiritual. Exatamente. Então, eu gostei muito de algumas falas que eu vi aqui, discordando ou não. Obviamente que sempre há os excessos e há as provocações, mas de uma maneira geral, é o mundo da performance. Mas eu achei muito interessante a possibilidade de poder dialogar com as senhoras e com os senhores, colocar algumas posições que eu acho que, independentemente daquilo que eu penso ou não, vão inevitavelmente ser objeto de discussão para esse parlamento. Esse parlamento não vai fugir. E quando eu falo parlamento, eu estou falando para além das pessoas, das senhoras e dos senhores, dos indivíduos que hoje estão revestidos de cargo público, não vão fugir de ter que lidar com o problema da violência e o problema da violência causada pela política de drogas. E que, eu repito, tem se mostrado um fracasso. Podemos discutir os motivos, mas tem se mostrado um fracasso absoluto. Então, a gente precisa pensar no que a gente vai fazer. Pode não ser as soluções que os estudos nos quais eu me baseio e nas experiências nos quais eu me baseio, eles apontam. Pode não ser aquilo que talvez a experiência das senhoras e dos senhores nas suas profissões apontem, mas, de qualquer maneira, nós vamos ter que chegar numa solução e, inevitavelmente, nós vamos ter que chegar numa solução que se mostre eficiente, uma solução baseada na ciência e uma solução, fundamentalmente, deputado, que leve em consideração os limites, os estertores da lei, que, contraditoriamente, nós só exercemos o cargo que exercemos porque a lei determinou quais são os limites da nossa atuação. Então, podemos até querer fazer coisas diferentes, mas nós temos certos limites que devem ser observados, sob o risco de nós não estarmos mais exercendo a nossa função e cairmos no limite da legalidade, o que de fato não nos dá abrigo. São várias questões aqui, talvez eu não responda uma ou outra, mas a questão toda, outra questão importante em relação às prisões ocorridas por conta dos fatos do dia 8 de janeiro, e se fala muito das crianças, né? O que o Ministério dos Direitos Humanos fez em relação a isso. Eu quero dizer o seguinte, que desde o primeiro dia, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tem contatado as autoridades responsáveis pelas políticas de infância e adolescente do Distrito Federal, conversado com os conselhos tutelares, ido até os locais, esteve no local, garantiu que as crianças que ali estavam acompanhadas pelos pais, que elas pudessem ser liberadas acompanhadas dos pais, cuidou-se disso de maneira muito atenta. E nós estamos absolutamente à disposição das senhoras e dos senhores para mostrar todos os protocolos, tudo o que foi feito. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. E lembrando que o Ministério dos Direitos Humanos age no limite também das suas competências. Tem coisas que podem ser cobradas do Ministério dos Direitos Humanos, mas que, na verdade, são da competência, primeiro, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, e eu quero dizer que nós estamos em contato permanente com todos esses órgãos. Muito interessante também pensar, e aí algumas questões que me chamam muito a atenção, e eu não tenho problema nenhum com contradições, eu acho que as contradições fazem parte do ser humano. A grande questão é que a gente precisa admitir que as contradições existem e que nós vamos ter que lidar com elas. Então, vejam, ao mesmo tempo em que se faz um discurso inflamado, né, chamando as pessoas que estão presas, né, de vagabundos, ou outras palavras mais desairosas, se mostra uma intensa preocupação com as pessoas que estão presas no dia 8 de janeiro. O que eu proponho, eu não quero nem apontar a contradição, porque posso ter as minhas, certamente as tenho, porque eu sou um ser humano. Mas o que eu proponho é que nós possamos discutir essas contradições, e se há uma preocupação, e que de fato deve haver, repito, com as pessoas que foram presas por conta de um determinado fato, nós precisamos estender essa preocupação para todos os brasileiros e brasileiras que se encontram
muitos e muitas destas pessoas, muitos desses homens e muitas dessas mulheres se encontram presas em situação que o Supremo Tribunal Federal já classificou como estado de coisa inconstitucional. Então é muito importante que nós possamos juntos construir uma política pública que coloque o sistema penitenciário brasileiro nos limites, nos estertores da legalidade. Porque o estado que nós estamos vendo, e veja que nós estamos prestando atenção num caso específico, hein? Aqueles que nós não estamos prestando atenção são masmorras. E muito se falou aqui do Foucault, inclusive algumas coisas que eu confesso que eu estudo já isso há 15 anos, eu nunca vi em lugar nenhum. Então, eu diria assim, até curioso, eu nunca tinha visto uma espécie de interpretação freestyle do Foucault, assim, né? Uma coisa meio... acho bem curioso. Mas agora, veja, o próprio... Você falou tanto do Foucault aqui, né? E há tantos outros autores, mas, enfim, falando dele, fundamentalmente, uma das coisas que ele nos ensina é que há uma distinção entre o tipo de pena que se tinha antes da modernidade e como a pena ela se estabelece a partir do momento em que a modernidade ela tem lugar. Uma coisa são as masmorras, os calabouços. Outra coisa são as prisões que são construídas a partir de um outro projeto de humanidade desde o século XVIII. Então, o que nós estamos vendo, paradoxalmente, é que algumas pessoas enxergam e reivindicam modernidade de um lado, mas não vê que existem masmorras no Brasil pré-modernas e essa contradição nós precisamos resolver. Ou a gente se insurge contra todo o estado de coisa constitucional, ou nós vamos simplesmente falar de questões pontuais e que não vão resolver o nosso problema. Quero lembrar que todas as violências que hoje nos acometem, elas são de alguma maneira o resultado de violências que nós vamos tolerando, né? Ao longo do tempo, que acabam se tornando sistemáticas. Então, quem é contra que pessoas que cometeram crimes e que não têm relação com aquilo que eu penso possam ter seus direitos violados, depois fica muito difícil reivindicar os direitos humanos para as pessoas com quem eu tenho algum tipo de empatia. Eu quero dizer que, como ministro dos Direitos Humanos, eu não tenho só empatia. E não interessa se eu tenho empatia ou não. O que interessa é que eu tenho um dever como um homem de Estado e que eu tenho o dever de cumprir a lei, o que determina a Constituição. E eu tenho que olhar para todas as pessoas que estão em situação carcerária no Brasil. E zelar, junto com os outros ministérios, junto com o Parlamento brasileiro, junto com o Poder Judiciário, para que a lei e a Constituição Federal sejam cumpridos. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não tem muita coisa, tem algumas coisas, inclusive, que estão... Estou seguindo a sua orientação, presidente, de responder fundamentalmente as questões que, de alguma maneira, estão em volta do requerimento. Tá, não, perfeito. Eu só quero falar de duas coisas aqui que eu acho que são importantes. A primeira delas, o sargento... vamos ver aqui... quando se falou... O próprio Marco Feliciano falou a respeito da importância da religião, enfim. Eu acho... a religião é uma dimensão constitutiva da identidade. Qual que é o papel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania diante das religiões? O papel do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania diante das religiões é garantir que as pessoas possam exercer com plena liberdade o seu direito de crença e o seu direito de liberdade religiosa. E por que eu estou separando as duas coisas? Porque cabe ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por conta de uma política do Estado determinada pela Constituição, que garanta que o senhor possa professar a sua fé, que o senhor também possa professar a sua fé, que o senhor possa falar do seu Deus, que as mães de santo possam falar dos orixás, possam fazer aquilo que quiserem
no campo da sua religião, professar a sua fé, mas que também garanta o direito daqueles que não têm nenhuma fé. Isso é liberdade religiosa, liberdade de crença. Então, a defesa da possibilidade das pessoas serem livres do ponto de vista do exercício da sua fé é garantir que o Estado seja laico, pastor. Então, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem que zelar para que o Estado seja laico, para que todas as pessoas possam se abraçar na sua fé, seja ela qual for. Sem intolerância. A defesa, e só se garante que a intolerância religiosa não tem a ver se o Estado for laico. E, por fim, quero só fazer uma referência, e assim eu termino. Alguém falou da minha menina que está vindo. Falou, mas também houve uma outra fala de uma... E também teve uma outra fala também numa direção muito diferente, muito menos carinhosa do que aquela que o senhor me dirigiu, deputado. Mas eu quero fazer referência às duas, porque sempre me dá gosto falar dessa vida que vem vindo aí. Me perguntaram o seguinte, o que eu espero que a minha filha, né, ela não tenha nenhum tipo de problema, enfim, eu também espero que não. Mas se ela vier a ter, eu espero que ela não seja tratada da maneira com que nós temos tratado as pessoas que têm problemas com drogas. Eu espero que a minha filha seja tratada com dignidade. Eu espero que a minha filha seja acolhida. Eu espero que a minha filha nasça num mundo em que o parlamento brasileiro tem um mínimo de sensibilidade para entender o que está acontecendo com as pessoas que hoje têm um problema, sim, de saúde. Eu espero que a minha filha nasça num mundo melhor e que nós possamos juntos participar da construção desse mundo. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, ministro. Eu quero aqui... Presidente.